meu RG, está no meu CPF. Mas é a mesma pessoa, não é? Esse conflito de identidade, quando você parte para um lugar onde você não tem uma chave de identificação, começa a ter problemas de homônimos e de impactos que você pode gerar para a organização e para outra pessoa muito grande. Você hoje não tem uma forma de fazer esse tipo de verificação. Muitas vezes o que as empresas fazem, as que eu já trabalhei, são, se houver algum tipo de conflito de interesses externos à organização, você é avisado, você assina um termo de responsabilidade de que você não pode fazer aquilo. Por exemplo, no banco, eu tenho acesso a informações privilegiadas de operações financeiras. Então, eu não posso operar ações na bolsa que não seja pela corretora do banco. Se eu fizer isso por fora, eu posso ser mandado embora. Só que o banco não tem essa informação, ele não pode ir na bolsa e falar, dá tudo que o CPF do Glauco fez. Então eu assino um termo de responsabilidade, me responsabilizando que eu não posso fazer aquilo, e se eu for descoberto que eu estou fazendo aquilo, eu sou mandado embora. Então você consegue controlar o processo. É um controle compensatório, porque não está dentro da sua gestão você ter essa visão. Então, assim, existem N outros casos de controles compensatórios através de assunção de responsabilidades, assunção de risco nas empresas, que colaboram para que esse risco em si seja mitigado. Mais perguntas aí? As melhores práticas de gestão de identidade afirmam que antes de você começar um projeto de gestão de identidade, você tem que estabelecer toda a sua governança, levantar os seus perfis, analisar tudo que você precisa ter de controle e para depois implementar isso tudo na ferramenta. Mas a gente sabe que na teoria a prática é muito legal. Se vocês fossem implementar hoje um projeto de gestão de identidade do zero, na mesma empresa ou numa outra empresa, o que vocês teriam em mente em termos de governança e falar assim, olha, no planejamento não vou começar enquanto não tiver pronto isso, um levantamento, ou o que para vocês faltou mais durante a gestão, o projeto de gestão? Quem quiser responder. Eu acho que o planejamento do escopo é o principal. Assim, no banco a gente teve uma certa dificuldade com a definição do escopo no início. Foi se definido um escopo com base numa definição, e na prática a gente viu que aquela não era a melhor definição. Então, assim, o escopo tem que ser muito claro. Pô, eu vou atacar os sistemas que o básico todo mundo tem que atacar, não tem jeito. Assim, o core, criar um usuário no AD, criar um usuário no e-mail, criar uma coisa mais simples que é comum a todo mundo. Agora, na hora que você fala de integração a sistemas, o que eu vou atacar? Eu vou atacar meu ERP, que teoricamente muita gente acessa e é um negócio muito crítico, ou eu vou atacar um sistema que está em cloud, por exemplo, que o cara pode acessar de fora da empresa. Se ele sair da empresa hoje, ele pode estar na casa dele e fazer um dano para a empresa. Pô, é uma balança que você tem que colocar para definir muito bem qual que é o caminho a ser trilhado. E principalmente ter uma visão muito clara de processo. Quando você tem muito processo operacional manual, você não tem mapeamento correto do que é feito. Porque hoje você acha que é de uma forma, e na verdade uma pessoa que está executando, aquilo já mudou, o que você tinha em processual definido e documentado, e você, quando vai trabalhar, se apoiar na documentação, como falou, na teoria a prática é diferente. Você vai olhar, você faz uma coisa e, na verdade, aquilo não resolve o seu problema porque o processo mudou. Então, esse mapeamento de processos é muito importante. E quando você tem uma gama de sistemas muito grandes para fazer a integração, para fazer o processo, cada um tem a sua particularidade. Tem um sistema que eu dou só um perfil. Tem, como ele falou no SAP, que eu vou lá e dou um perfil e um objeto. Tem sistemas que eu vou lá e não tenho perfil. Vou dar, o cara pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer aquilo. São coisas muito dinâmicas e cada um tem a sua particularidade. Então, acho que o principal ponto, na minha visão, seria a definição de um escopo claro e você definir esse escopo com base onde você ter certeza do que está pisando. Você ter certeza de onde você está indo é o sucesso do seu projeto de gestão de dados. Exatamente. Essa definição do escopo é complicada e o que pode ajudar, e ajudou pelo menos a gente bastante, foi na análise de risco, né? Você tem um bom processo de gestão de risco para identificar, até você colocou na apresentação, quais são os sistemas mais críticos, né?
quais os perfis, né, de acesso que você tem ali de identidade e qual os impactos que podem causar. Então, para a gente definir o escopo, a gente fez primeiro uma análise de risco e, claro, a gente contou com uma boa consultoria, né, que isso é fundamental. Outra coisa que a gente percebeu, que é bem arriscado, é que na hora das apresentações, né, no PowerPoint funciona tudo. Na prática, na hora de você abrir, não funciona nada. Então a gente fez muitas POCs, né, e mesmo assim, ainda tivemos que fazer adaptação, por isso que eu falei que a gente desenvolveu boa parte no nosso pessoal de sistemas internos. A gente capacitou o pessoal, desenvolvendo uma solução, pelo menos no nosso core ali, da certificação, para o pessoal ter a capacidade de desenvolver os conectores, principalmente por causa do nosso sistema ligado. Né? Até mesmo pelas particularidades da Prodesp, do tamanho dos sistemas, tem muito, eu fico imaginando a quantidade de legados que tem lá dentro. Muito. A gente tem até sistema de clipper rodando os clientes que a gente não consegue tirar. Está funcionando, eu não quero pagar, deixa de deixar. Tem emulação de tênis, a gente tem que conviver com todos esses ambientes. Parece brincadeira, mas não é. E uma vez definido esse escopo, né, como foi comentado, é importante, o passo anterior, antes de realmente pôr a mão na massa, é despertar o senso de urgência no sponsor, que é o efeito, que é o apoio da autogestão. Talvez a Prodesp, patrocínio, talvez a Prodesp, vocês não tivessem tido tanto problema, porque eles lá em cima já tiveram, precisamos melhorar, precisamos outra certificação. Mas muitas vezes não é assim que acontece. O gatilho acontece embaixo, aqui embaixo é que se identifica a necessidade de ter o projeto de IAM, de gestão de identidade, e vai se tentar subir e conseguir o patrocínio. Então, esse despertar do senso de urgência é importante, né? Bom, mas para que você faça isso, para que você vá até uma diretoria executiva, vá até a presidência, etc., você tem que ter o escopo definido, você tem que ter uma ideia clara do que você pretende fazer. E eu acho que um bom argumento, igual mencionou no início, que é o seguinte: olha, hoje nós demoramos 15, 20, 30 dias para conceder todos os acessos. Se a gente implementar o sistema de gestão de identidades e a gente conseguir colocar um RBAC mínimo, uma cesta básica, vamos dizer assim, os nossos funcionários vão começar a produzir muito mais rapidamente, né, porque eles veem números muito mais facilmente do que são sensíveis a números positivos, muito mais do que são sensíveis a riscos. Lógico que por trás disso a gente está pensando nos riscos, mas o argumento de venda talvez seja justamente o ganho de velocidade na concessão do acesso. Todos eles gostam de ver os números positivos e isso representa diretamente ganho para todos eles. Nós já estamos caminhando para o final do nosso debate. Eu queria que vocês falassem bem rapidinho do que a gente tem visto aí de futuro do IAM. O mercado aí anda falando de IDM na nuvem, gestão de acesso de aplicações mobile, IRM no lugar do IAM, para gerenciar também os relacionamentos dos usuários dentro da empresa e fora da empresa. Muito IAM para consumidor final, aí no caso de governo para cidadão, né, usar o IAM como isso. O que vocês acham que vai pegar disso tudo que o mercado anda falando e levantando? O que vocês acham que realmente pode vir a se tornar uma realidade aqui para nós? Eu acho que, pelo menos para empresas financeiras que têm controle, uma rigidez maior nos controles, como o Banco Votorantim, a Cielo, acho um pouco provável que gestão de identidades na nuvem, por exemplo, vá realmente vingar, pelo menos a curto e médio prazo. A gente tem requisitos de controle, de auditorias, certificações, etc., e que a qualidade do serviço precisa ser garantida. E ainda não vejo serviço na nuvem oferecer a qualidade que a gente precisa. Eu acredito que o futuro passa pelo RBAC. Existe até um conceito que é o ABAC, que é o Attribute Based Access Control, que é baseado em atributos do usuário
mas, na minha opinião, a mescla dos dois é o que vai garantir a agilidade que a gente precisa para as concessões de acesso e que para que, quando, por exemplo, o funcionário mudar de um departamento para outro, de uma função para outra, ele não carregue como herança todos aqueles acessos antigos que tinha, que é o que o Jorge comentou, que estão tentando fazer lá e a Cielo também. No governo a gente pretende sim levar para a nuvem, né, para um conversamento inicial, mas na nuvem do governo. É uma nuvem nossa, né? A gente quer eleger aí os 5 maiores data centers do estado de São Paulo, onde tem só Prodesp, tem os data centers da Fazenda, Polícia Militar, Educação. Só que essa é a nossa dificuldade, sensibilizar o governo para ir nessa linha, para se estabelecer 5 data centers, nivelar a questão de segurança de todos por cima. Aí pode usar como padrão a Prodesp, qualquer certificação em boas práticas é muito bem-vindo. E aí a gente montar essa camada de autenticação para que todas as aplicações de governo se autentiquem nela, com governança, né, de acesso para a parte de segurança. Só que a gente está bem longe disso. A gente começou a conversar sobre isso. Algumas empresas têm muito interesse, por exemplo, o Poupatempo. Logo vocês vão ver aí, não é nenhum segredo, né, mas tem o Poupatempo 2.0, onde todo mundo vai ter a possibilidade de criar um login de acesso e você vai ter o seu histórico, sua linha do tempo, do que você fizer no estado de São Paulo. Então eu vou abrir lá a minha linha do tempo, eu vou ver que eu pedi uma carteira de habilitação em tal dia, que eu levei uma multa em tal lugar, depois foi a pontuação para a carteira, você vai ver todo o seu histórico, é bem interessante. E como que a gente vai prover esse acesso ao cidadão? A gente está nesse desafio agora. De começar, né, a gente sempre começa pequeno com um serviço e depois tenta agregar outro serviço. Estamos indo fortemente para a parte de mobilidade, estamos lançando os aplicativos, né, do Poupatempo, do Detran, já tem na loja da Apple e do Android, né, vocês podem dar uma olhada. Em breve vai ter um aplicativo do Poupatempo centralizando todos os serviços do governo. Então a gente está nesse desafio ainda, né, de entender como é que a gente vai montar essa camada de autenticação. Eu acho que, pelo menos o que eu enxergo de futuro para a gestão de identidades é uma fusão da gestão de identidades com aonde o usuário está acessando, qual dispositivo que ele está. Acho que a gente consegue ter um nível de controle muito maior nos dispositivos da empresa, só que a gente está sendo obrigado pela evolução da tecnologia que os usuários nos impõem a abrir essa fronteira da empresa para outras, para mobilidade mesmo, para outros dispositivos que não são de controle da empresa. E aí você tem que ter uma gestão de identidades que consiga te direcionar para que, o cara está acessando de dentro da empresa. Então, dentro da empresa ele tem esses privilégios. Não, ele está numa VPN. O VPN já é um ambiente um pouco mais hostil, ele tem menos privilégios. Se ele está num dispositivo móvel, o perfil do usuário ele vai mudar de acordo com o dispositivo de onde ele está acessando. Talvez um dispositivo do banco, um notebook numa rede pública, um Starbucks da vida, ele tem um perfil mais restrito, mas se ele está dentro de uma empresa, ele tem um perfil mais avançado, se é uma rede conhecida, ele tem maiores privilégios ou não. Acho que essa é para onde a gestão de identidades está caminhando. Eu não acredito muito em gestão de identidades na nuvem, até pelo que a gente vê das empresas colocando hoje. É muito bonito você falar de nuvem, de serviços em cloud, e aí quando você vai ver, na prática, não muda quase nada, porque os seus sistemas estão dentro da sua empresa, e aí você tem que criar milhões de conectores para se falar da nuvem dentro da empresa. Então não faz o menor sentido, em muitos dos casos, você ir para a nuvem ou você ficar dentro de casa. Assim, o trabalho é quase o mesmo. Então, e principalmente no setor financeiro, a nuvem para a gente ela é cinza, quase azul de chuva. É uma questão de segurança. Assim, eu vou levar dados dos meus clientes para a nuvem com um ambiente que não é meu. Eu já sofro com problemas em auditorias dentro do meu quintal aqui, no data center pertinho. Vou colocar no cloud da Amazon que eu não tenho nem ideia de onde está meu serviço, onde está meu dado. E tem um ponto principal em relação à nuvem que pouca gente pensa e trabalha. E assim, legal, eu vou para a nuvem, coloco lá, ponho informação, ponho tudo bonitinho, estou controlado. Cancelei o contrato com esse cara. Como é que eu vou garantir que o meu dado que estava lá foi apagado? Onde aquele dado está? Quem foi feito com aquilo? Está no backup externo, que está sendo contrato? Só o papel é legal para o jurídico. Porque na hora que der um problema, o cara da segurança, o cara que autorizou aquilo, vai ser cobrado pelo problema da mesma forma. Posso fazer uma pergunta só para o Décio? Você comentou que você desenvolveu muita coisa, né?
Isso foi porque, pelo modo que o governo opera, assim, apesar de ter, como ele falou, o pessoal não ter um turnover, me parece que o governo tem muito mais movimento de perfil do que numa empresa privada, porque a pessoa está num cargo, depois está em outro, às vezes ela está em dois, porque ela trabalha no departamento, mas faz parte da comissão de licitação, então tem... Esse foi o ponto, ou o ponto foi mais por ter a equipe de dentro, quer dizer, não ter o que te atendia, ou... As duas coisas, viu? Porque assim, e fora que o nosso escopo ele está muito dentro do data center. Eu não estou olhando a empresa como um todo, porque a gente até extrapola. A gente tem hoje unidades de negócio dentro da secretaria e dos órgãos desenvolvendo, né? Então, a gente começou justamente pelas dificuldades, no escopo controlado, como colocou o Glauco, é difícil você definir o escopo inicial. Então, a gente começou bem pequenininho, chegamos hoje no data center como um todo. Mas eu tenho sistemas fora, o RP, por exemplo, apesar de ele estar hospedado no data center, ele é um sistema de negócio, né? Então ele ainda não está integrado, está uma parte dele. Então a gente tem grandes desafios. Então foi mais uma questão de dificuldade e a facilidade para a gente fazer, para a gente andar. Porque se eu for fazer um edital, tem situações que uma empresa ela contesta na licitação e fica ali congelado 2 anos até se ter a decisão judicial. E fica parado mesmo. Não sei se você consiga justificar uma compra emergencial. Então foi uma estratégia nossa, e aí se partiu de baixo, para a gente convencer a alta gestão de aceitar esse desafio. Também então, se você pudesse tudo, ninguém atendia. Ninguém atendia, exatamente. Então o que a gente está vendo agora na evolução é justamente fazer as parcerias, como foi bem colocado. Né? A gente não vai ser uma solução só, isso é um conjunto, uma integração de soluções. Obrigado. Ok, nós estamos com o nosso tempo encerrado. Em nome do IDET e do ISA, queremos agradecer aí a participação de vocês, o tempo dedicado aí, dar essas informações para nós. E logo mais a gente vai ter mais um outro intervalo. Quem quiser fazer outras perguntas aí, pode procurar o pessoal direto. Obrigado. Queria chamar também o senhor Claudinei Vieira, que é da Price, da PwC, para poder compor aqui, poder sentar à vontade. O Ricardo Leiva, da Lissa, vai aqui dar uma introdução a esse painel. E o painel está funcionando nessa dinâmica que vocês estão vendo e compreendendo. E como dito, mais uma vez, ao final deste painel, a gente tem um intervalo, tá ok? Eu vou passar a palavra então ao Leiva, que vai fazer a introdução do que é o painel de compliance. Boa tarde a todos. Apresentar o painel de compliance, o debatedor Claudinei Vieira, diretor da PwC, José Douglas, André Pitoso, presidente da ISAC. Lembrando que já foi passado pelo guia hoje de manhã, da conformidade do processo de garantia de aderência às políticas de segurança, determinações governamentais, legislação vigente e padrões de mercado, normas e regulamentações. Compliance, o tema em inglês, compliance significa o ato ou procedimento para assegurar o cumprimento das normas reguladoras de determinado valor. Aqui podemos ver a extensão e abrangência que tem o compliance. Vai desde as leis, normas, regulamentos, o código de ética da empresa e as políticas internas. Essa, segundo a visão aqui da Vanessa Manzi, para que a compliance seja efetiva, deve se apoiar no seguinte tripé: gestão ética de negócios, a alta administração, estado de adesão, a cultura organizacional, nada se faz sem isso, e a conformidade que é a operação do dia a dia. Algumas leis e regulamentos relevantes ou mais conhecidos. SOX, né, Sarbanes-Oxley, todo mundo sabe, derivou aí dos escândalos do WorldCom e da Enron. PCI-DSS, que é uma autorregulamentação, embora não seja obrigatório, como se chama quem opera na área de cartão de crédito tem que seguir. Auxilia 2 e 3, as normas do Bacen, aqui porque é diretamente ligado à parte de médica, né?
TISS da ANS, que é a troca de informação de saúde, ou seja, é norma como que são os dados em trânsito. Algumas leis e regulamentos relacionados com a ética, não acredito que temos algo parecido aqui no Brasil, que é a FSGO, que determina punições, tanto civis como criminais. E outra coisa que ainda está em gestão aqui no Brasil, que é a parte de privacidade. Aí temos a famosa EU Data Directive, tem 7 princípios que regem as questões de privacidade. E a PIPEDA do Canadá. Nos Estados Unidos tem uma série de regras, como se chama, que são por estado. Não tem uma genérica, como se chama, a nível do governo. Primeiro, vou fazer a apresentação dos debatedores, né? O Claudio Vieira, diretor da PwC Consult. Ele é diretor de governança, riscos e compliance. Possui 16 anos de experiência assessorando clientes de médio e grande porte na implementação de SAPNA, tecnologia de RC para gestão de risco, controle interno, auditoria interna, auditoria contínua, certificações, compliance, prevenção de fraudes e perdas. A Gisele Truzzi, da Advocacia, advogada especialista em Direito Digital e Direito Criminal, graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com extensão em Direito e Tecnologia da Informação, pela FGV, pós-graduado em Gestão de Tecnologias em Segurança da Informação, pela Faculdade de Impacto e Tecnologia, professora da Escola Superior de Advocacia OAB São Paulo, do curso da FIA UESP, Veres e Vita, FASP e do MBA de Marketing Digital da Faculdade IDES, João Pessoa. Atua na esfera consultiva e contenciosa do direito digital há 8 anos, além de ministrar palestras e aulas em todo o Brasil. André Pedroso, presidente da ISACA, profissional de mais de 20 anos de experiência, com ênfase em governança de TI, risco de TI e segurança da informação. Engenheiro civil com extensão universitária em análise de sistemas de MBA, governança de TI para a Fundação IPT, certificação ISO 27000, ISO 31000, Octavo, CGET, CERRISC, diretor da ISACA no período 2003-2009, participou da elaboração do Risk IT Framework, da prova de certificação CERRISC, único brasileiro. Master Expert pela Covid-5, lançamento mundial de 10 de abril de 2012. Professor de cadeia de governança TI, metodologia de risco e segurança da informação, nos cursos de pós-graduação do Mackenzie, São Lucas, Instituto Mauá de Engenharia, Sumaré e Senac. Orientador do TCC de outros grupos de alunos. Palestrante nos assuntos governança, risco e segurança da informação, em congressos, workshops, seminários. Dono da PIT, consultoria de informática desde 98, empresa especializada em prover serviços de consultoria, diagnóstico e maturidade. Mapas de risco, segurança da informação, preparação para auditoria, pré-auditoria para empresas como Volkswagen, Grupo Pão de Açúcar, Boticário, Rede Tendência, Software e CAP, entre outros. Para abrir o debate, esquentar aqui o ambiente, compliance e conformidade é encarado pela maioria das empresas como um mal necessário ao exercício da atividade do negócio, ou apenas ligado a questões de auditoria. Em primeiro lugar, queria saber se vocês concordam com essa afirmação e justificassem, e como mudar a postura das empresas em relação a isto, de maneira que a compliance seja vista como uma ferramenta de governança corporativa. Do tema de compliance, ele ser uma questão regulatória, muitas vezes compulsória, obrigatória, eu acho que vem aí na questão da maturidade das empresas brasileiras, no sentido de enxergar que se ela não estiver compliance, se ela não tiver um ambiente de controles adequado, se ela não tiver procedimentos adequados internos, ela passa a não ter confiança no mercado. Então, ela não tendo confiança no mercado, o investidor não vai depositar dinheiro ali. Então, essa virada de mentalidade, essa tomada de consciência, muitas vezes ela vem de forma compulsória também. A empresa, ela precisa, ela chegou no nível de, ela não tem mais investimento, ela precisa de dinheiro, os bancos já não oferecem mais empréstimo, enfim, já esgotou todas as fontes de investimentos naturais, ela precisa ter investimento externo. Para que ela possa ter investimento externo,
é importante que ela demonstre ao mercado que ela é uma empresa saudável, segura, com ambiente de controles internos robusto, com uma governança efetiva, com separação entre os acionistas e a gestão do dia a dia. Então, eu acho que cada empresa passa por esse choque de realidade a determinado momento da sua maturidade. As empresas brasileiras estão passando por isso. A gente vê vários exemplos aí no mercado com isso. Que é cruzar a fronteira. Aqui nessa sala deve ter profissionais de vários setores. Deve ter advogados, enfim, da área de compliance, jurídico, auditoria interna, externa, enfim, pessoas que trabalham com segurança da informação. E isso comumente, eu também faço parte dessa profissão, o mercado sempre nos colocou na fronteira somente da proteção de valor das empresas, certo? A gente protege o valor das empresas, mas a nossa profissão, ela vem desempenhando um papel diferente agora, além dessa fronteira, que é o seguinte: se eu apoio a minha empresa a tornar a governança e o ambiente de controles mais robusto, e a minha empresa, por causa disso, passa a demonstrar mais confiança ao mercado, eu passo a gerar valor também para a companhia. Essa virada de mentalidade é extremamente importante para a nossa profissão do dia a dia e para que o mercado enxergue que a gente apoia, assessora as empresas nesse aprimoramento, nessa fortalecimento da governança interna, para que o mercado possa confiar mais e a empresa possa aí captar mais investimentos para a sua ambição que ela tem. Ok? Bom, corroborando a sua fala, eu também entendo que a questão do compliance está mais atrelada até a uma imagem institucional da empresa e a sua segurança, o seu posicionamento no mercado, do que exatamente preencher um checklist, né? Porque preencher normas, dizer que tem a política disso, norma daquilo, ou que cumpriu tal determinação do Banco Central ou da BNT e tal, isso é muito pro forma, né? São formalidades. Até aí qualquer empresa pode montar um grupo para desenvolver essas normas e colocar isso em prática, passar por uma auditoria, mas na prática mesmo, no dia a dia, quem garante que isso está sendo feito, né? A auditoria, geralmente, o pessoal passa pela auditoria, tem aquele estresse, né, de momento de auditoria, e depois, nos dias, né, que já passaram, até tem aquela sensação de relaxamento. Ui, já foi, a gente pode voltar a andar de chinelo aqui, né? A gente pode tirar o sapato, afrouxar o nó, tá tudo bem, passamos, né? E não é só isso, né? A questão do compliance não só aumenta, de fato, a segurança, a credibilidade de uma empresa, mas também mostra que ela está mais coesa com as normas internacionais, está mais competitiva com o mercado. Então, isso é o que dá credibilidade, né? Para mim, seria como se fosse uma lista positiva das empresas, que você já tem uma série de adjetivos ali, positivos, qualificativos, a favor para contratar, para fechar um negócio, para trabalhar com uma empresa dessa. Então, eu acredito que o compliance, juntamente com o cumprimento mesmo, sério, no dia a dia disso tudo, ele gera também uma blindagem jurídica para a empresa. Se a empresa coloca tudo aquilo na prática, faz do compliance o seu dia a dia, além da credibilidade da imagem que ela vai ter, consequentemente ela vai ter uma maior segurança jurídica. E o que quer um cliente quando contrata com uma empresa? Segurança jurídica. Né? Ninguém fecha um contrato esperando que um dia terá que rescindir. Né? Contrato é como casamento. Você não casa já pensando no divórcio. Né? Mais ou menos assim as relações comerciais. Então você espera que aquela empresa tenha toda uma bagagem mais sólida. E eu acredito que o compliance tem exatamente a ver com isso. Para te dar mais solidez, mais credibilidade e, então, também blindagem jurídica para a empresa. Não sobrou muita coisa. Mas nenhuma empresa, pelo menos do ponto de vista da TI, acorda de manhã e seu CIO chega numa segunda-feira de manhã e diz: pessoal,
nós vamos nos tornar alinhados ao COSO, ou nós vamos nos tornar alinhados ao PCI, ou nós vamos institucionalizar a política de segurança. Essa venda não existe. Apesar de nós termos todas as ferramentas e empresas de mercados prontas para atender os clientes, nós não conseguimos fazer essa venda de forma ativa. O negócio no Brasil, independente da vertical, se é varejo, esquece o financeiro, que é uma exceção, mas o varejo, a energia, a saúde, tem tradição, tem berço, tem cultura de que não precisa. A gente consegue tocar o dia a dia assim. E eu falo que qualquer vertical é assim, porque quem trabalha nessas empresas somos nós. Nós trocamos de empresa para empresa e nós vivemos essa cultura. Nós sabemos que é importante tornar os processos robustos, controlados, mais eficientes, e nós não conseguimos vender isso para o negócio. A estrutura de compliance toma forma quando o negócio acorda e quer sair dessa situação de equilíbrio, essa situação de administração do dia a dia, e quer tomar uma decisão mais ousada. Ela quer arriscar no mercado, porque ela quer ir para a bolsa, porque ela quer mais dinheiro para investir, porque ela pensa numa fusão, porque o proprietário está pensando em vender a empresa, porque a empresa teve uma consulta de um investidor externo, e o único mecanismo que esse investidor externo tem para saber se essa empresa é boa é pelos mecanismos de auditoria, e ele usa todas as ferramentas de compliance que estão no mercado. A partir daí, vem de cima para baixo todo o processo de compliance. E nessa hora que acontece, essa empresa dá um salto de maturidade. A gente está trabalhando há muito tempo já, por exemplo, com o COBIT 4.1, que é a ferramenta de compliance para SOX, para o COSO. E o COBIT 5 foi lançado, foi escrito, foi colocado no mercado, e ele não vinga como nós gostaríamos. Eu falo nós porque a gente tem uma conexão forte com a Isaac Matriz, os livros estão aí, a gente está fazendo tudo o que pode, a gente está tentando esquecer que existe